Se a gente já não enxerga o Arsenal com ímpeto para esse jogo, o Crystal Palace é muito menos, velho. Porque ele tem o foco na Copa no final de semana, deve poupar jogadores aqui. Já vem de 3 jogos sem apresentar um futebol tão atrativo como vinha apresentando antes. Fora de casa tomou 5-2 do City, 5-0 do Newcastle. Então eu tô confiando em uma vitória tranquila aí do Arsenal. Vamos começar por onde? Pela Aí, Inglaterra. estou certo. Arsenal e Palace. Eu li o roteiro. É, jogo de equipes de Londres, né? 4 da tarde lá no Emirates Stadium. Qual é o estádio? Emirates Ah, Stadium. Emirates, entendi. Cara, um joguinho capcioso. É até bom começar por esse, porque esse é o mais difícil, eu acho, de apostar, tá? Pela condição das equipes. E a gente vai trazer esse embasamento, essas informações agora no nosso aplicativo do Game Arena, que vai aparecer aí na tela pra você. Inclusive tem um QR Code aqui, tá? Você pode baixar aí de forma gratuita. O Crystal Palace, ele vinha no bom momento, mas ele caiu muito de produção, velho. 33% nos últimos 5 jogos. O Arsenal vem muito bem, mas a grande questão desse jogo é... O Arsenal não joga mais por nada. Velho, matematicamente ainda dá, mas é literalmente o Arsenal venceu os 5 jogos que falta, o Liverpool empatar 1 e perder 4. Só restam 5 rodadas. Convenhamos que não vai isso acontecer, nem mesmo a torcida do Arsenal acredita mais nesse título. E por outro lado, a gente tem um Crystal Palace com 44 pontos, que também não vai chegar e vai disputar a competição europeia. Também não joga mais por nada. Agora, o grande diferencial que eu ainda enxergo é o Arsenal, ele tem pela frente semifinal de Champions League, que só vai acontecer uma semana depois. Então ele não deve poupar nesse jogo. Pelo contrário, é importante botar o time titular para manter o ritmo Ele ali. não vai jogar no meio de semana, no final Ele não de joga semana, no né? final Porque de esse jogo é semana. adiantado do final de semana. Exatamente. O Crystal Palace, ele tem um compromisso importante no final de semana, Sábado que é a já. Copa da Inglaterra. Então, a probabilidade do Crystal Palace poupar focando nesse jogo é maior, enquanto o Arsenal vai utilizar esse jogo aí como partida para pegar ritmo para a Champions League, que é só na semana que vem, tá? Enfim, esse é um contexto importante que a gente precisa trazer. Confrontos recentes. Aí já... Fez 4-0 no Ipswich, né? Vitória fácil, 2-1 no Real Madrid, 1-1 com o Brentford, 3-0 no Real Madrid, né? Vem vencendo a maioria dos Já não jogos. perdeu um tempo, Teve né, alguns velho? tropeços, né? Que deixa a gente um pouco com o pé atrás, né? Sim. Alguns empatezinhos aí nessa sequência, né? Sobretudo quando tava Everton e Brentford, esses dois, né, velho? dividindo com a Liga dos Campeões. Mas eu acho que o Arsenal é favorito, né? É favorito e o que vai pesar é esse contexto aí que eu citei, né? Até porque, assim, por outro lado, o Crystal Palace também caiu bastante de produção recentemente, né, velho? São 3 jogos sem vencer, empatou em casa com o Bournemouth na última, tomou 5-0 do Newcastle e 5-2 do Manchester City, que são 2 jogos que a gente pode ter como parâmetro interessante para essa partida contra o Arsenal, né? Visitante contra um time com mais qualidade. Então é isso, velho. Eu acho que esse jogo é difícil e vamos se apegar ao contexto citado ali. Bom, então é isso. Vamos para o nosso momento bet nacional, né? Bora As lá. odds mostram o favoritismo do querido Arsenal, né? Um Grande favoritismo até, né? Mas é isso, velho. Eu não enxergo o Crystal Palace... Se a gente já não enxerga o Arsenal com ímpeto para esse jogo, o Crystal Palace é muito menos, velho. Porque ele tem o foco na Copa no final de semana, deve poupar jogadores aqui. Já vem de 3 jogos sem apresentar um futebol tão atrativo como vinha apresentando antes. Fora de casa tomou 5-2 do City, 5-0 do Newcastle. Então eu tô confiando em uma vitória tranquila aí do Arsenal. Mas como a gente tem esse leve pezinho atrás do Arsenal, também já não tem mais esse ímpeto tão grande. Ele provou isso em jogos ali contra o Brentford e contra o Everton, quando acabou empatando as duas. Vamos no handicap asiático com -1, velho. Porque vai que eventualmente seja só 1-0 ou 2-1, né? A gente pelo menos se protege e vai ser reembolsado. Mas dando a lógica, o Arsenal vencendo por 2 ou mais gols de diferença, aí é green, é dinheiro no bolso. Então vamos nessa aqui, handicap asiático com -1 dos Gunners. Muito bem, então 50 aí para a equipe do Arsenal, que tem o seu próximo jogo depois desse, é a Liga dos Campeões, né? E ele não vai querer começar a Liga dos Campeões, essa fase semifinal vindo de derrota. Exato. Né? Então acho que jogando em casa ali à frente do seu torcedor, mesmo sem muitos objetivos no campeonato inglês, vai querer a vitória.